A Catedral Metropolitana deu início à nova fase de restauração histórica. Obras delicadas devem reforçar as estruturas do prédio que foi abalado pelo trânsito ao longo dos anos. Pela porta principal, que costuma receber fiéis todos os dias, agora entram toneladas de um maquinário complexo. Começou a tarefa ousada de perfurar o chão da catedral e colocar novas fundações para sustentar a igreja centenária. É o serviço que pretende interromper a formação e o crescimento das rachaduras que marcam paredes e colunas. É um processo de estabilização das trincas que está acontecendo, certo? Esse processo ele vem devido a um recalque de fundação. Então, nessa primeira fase, a gente vai colocar um reforço de fundação com essa máquina que está aqui. O que acontece? Como que é executado esse reforço? A gente executa a perfuração do solo. Aqui, para essa obra, ficou colocado para 22 metros de profundidade. A catedral ela tem a sua execução em 1918, então ela foi executada totalmente em fundação rasa. Então, nessa fundação, como foi executada, com o crescimento da cidade, o movimento de ônibus, o movimento do trânsito, o fluxo, causou vibrações na estrutura, vindo a causar essas danificações. Nesse primeiro momento, que é a segunda fase dos trabalhos aqui na nossa catedral, nós vamos fazer o reforço da fundação. E a terceira fase, o telhado. Daqui 2 ou 3 meses aproximadamente, nós já iniciaremos também a reforma do telhado, que está com cupim, já está um pouco comprometido, e também as telhas que precisam ser trocadas, tem muita infiltração nesse telhado, precisamos também trocar as calhas. Foram muitos anos sonhando com esta restauração que agora vai ganhando vida graças a uma grande união de forças. São muitas pessoas, entidades e empresas envolvidas numa série de campanhas para arrecadar o valor milionário necessário. Nós já arrecadamos 4 milhões, dos 15 milhões que são precisos para a restauração da catedral. Esses 4 milhões serão usados no reforço estrutural e também no telhado. É um trabalho categórico porque se trata de um patrimônio da cidade, então a gente tem toda uma estrutura para trabalhar, tentar preservar o máximo possível. Então a gente já acha que de 4 a 6 meses ou mais, não dá para dar uma posição exata quando vai terminar a obra. A questão é que a gente quer deixar tudo estabilizado e que não haja mais problemas. Missas, casamentos e outros eventos não vão deixar de acontecer e nem serão impactados. O cuidado é grande para manter cada estrutura no lugar e preservar aquilo que tem valor não apenas religioso, como os quadros narrando a história de São Sebastião, pinturas valiosas que vieram de Santos pelo trem da Mogiana, depois de serem criadas por Benedito Calixto, um dos maiores artistas do século XIX. Como todo templo católico, a catedral representa uma conexão vertical. Das alturas, Deus quer se comunicar com seus filhos na terra. Aqui embaixo, o edifício recebe esse nome justamente por ser o lugar da cátedra, ou seja, a sede da cadeira do arcebispo, hoje ocupada por Dom Moacir, que tem a responsabilidade de governar a vida dos fiéis de 20 cidades da nossa macro-região. Da porta para fora, a catedral se relaciona com a história e a cultura de Ribeirão Preto. Ela é um monumento artístico que conta muito sobre tudo o que o município viveu. Um símbolo que atravessou o tempo e com certeza será muito importante para as gerações futuras. Cuidar da memória é um testemunho de caridade, porque nós não estamos pensando somente na estrutura, numa história passada. Nós estamos pensando também nas futuras gerações que hão de vir. Essas gerações elas precisam também se lembrar que existe um passado, que existe uma raiz, que existe família, as famílias que construíram isso tudo. Se essas gerações são o que são hoje, é graças a esse passado. Então é muito importante que nós nos lembremos e tomemos consciência de preservar a memória. Um povo sem memória é um povo sem amor e um povo sem vida. Os trabalhos ainda têm muito o que avançar e a campanha tem muito o que arrecadar. Por isso, as rifas e sorteios estão a todo vapor. Nessa semana estamos lançando a rifa de um Pulse 0 1.3, câmbio automático, com ar-condicionado. É uma rifa totalmente online. A pessoa pode entrar no site salveacatedral.com.br, comprar o bilhete da rifa. E ainda temos o Fusca. O Fusca, R$2 a rifa, será sorteado no dia de São Sebastião e esse Pulse no final do mês de abril. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, conosco está a Nainora Maria de Freitas, historiadora. Nainora, bem-vinda aqui com a gente. O restauro da catedral tem um significado histórico. Ele pode ser o início de uma valorização que a história de Ribeirão Preto pede há muito tempo, né? Uma ótima tarde.
Boa tarde aos ouvintes. O Restauro da Catedral, ele marca um projeto significativo para pensar a memória de Ribeirão Preto. Nós temos que entender que a memória de uma cidade, ela está expressa não pela arquitetura somente, mas pelas pessoas. Um patrimônio, ele não é representado apenas pela arquitetura, ele é representado pelas pessoas que circulam nesses espaços arquitetônicos, que estão por trás das festas, das celebrações religiosas, enfim, por aquilo que são os saberes, os fazeres, aquilo que compõe o conjunto do projeto que nós chamamos de um patrimônio cultural de uma cidade. Nainora, e nós ouvimos do próprio engenheiro civil que as obras necessárias hoje na Catedral foram causadas pelo impacto do trânsito. É um assunto para ser pensado, discutido? É um assunto que já se arrasta há muito tempo. Em uma outra ocasião, eu dei uma entrevista aí na Clube, há muitos anos atrás, advogando uma causa que é a seguinte: se um dia nós fechamos a rua em frente ao Teatro Pedro II, que é um dos patrimônios da cidade, por que não podemos fazer a mesma coisa para preservar a nossa catedral? As cidades hoje, cada vez mais pelo mundo inteiro, elas abrem para as pessoas, que são as pessoas que importam nas cidades. Então, é óbvio, nós temos que pensar na mobilidade urbana, nós temos que pensar em como essas tratativas se organizam para não prejudicar ninguém, mas é importante também que a cidade se abra para a circulação das pessoas em um espaço tão significativo quanto são esses do nosso patrimônio cultural. E a Catedral está inserida dentro daquilo que nós chamamos o trade turístico do patrimônio cultural de Ribeirão Preto. Então, é óbvio que essas rachaduras que já se arrastam por muito tempo, já foi feita uma obra inicial protegendo a parte de trás da catedral alguns anos atrás, e agora nós estamos com esse projeto para mais um esforço recuperar por dentro da catedral com essas rachaduras. Então, é importante pensar que a preservação do patrimônio, ela não é feita só para quem está como nós agora, ou pensando nas gerações passadas que construíram esse patrimônio, mas como um legado para as gerações seguintes. Nainora Maria de Freitas, historiadora, a quem eu agradeço pela presença aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço a todos e vamos preservar o nosso patrimônio pensando a curto, médio e longo prazo em ações políticas, juntando inclusive aquilo que nós chamamos a parceria público-privada com o interesse da coletividade, da nossa comunidade ribeirão-pretana. Muito obrigada.